Boa noite, pessoal. Aqui a gente está começando fazendo os testes para verificar se está tudo certinho, se está funcionando. Estão me ouvindo bem, gente? Está funcionando direitinho? Tem áudio aí para mim? Boa noite, pessoal. Aqui a gente está começando fazendo os testes para verificar se está tudo certinho, se está funcionando. Estão me ouvindo bem, gente? Está funcionando direitinho? Tem áudio aí para mim? Boa noite, pessoal. Aqui a gente está começando fazendo os testes para verificar se está tudo certinho, se está funcionando. Estão me ouvindo bem, gente? Está funcionando direitinho? Tem áudio aí para mim? Bom, então vamos dar sequência aqui. A gente faz os testes para poder verificar se está certinho, se está todo mundo ouvindo. Nós vamos começar agora, gente, nosso webinário da disciplina D do curso Operador de Caixa, nessa fase 1, a disciplina Transações Comerciais. Então, a gente vai começar com a professora Gisele Guzmão, que vai fazer esse processo tira dúvidas, e aí vocês vão ter oportunidade também de fazer perguntas, depois que ela trouxe uma convidada para esse encontro de hoje, ok? E eu vou passar a palavra agora para a professora Gisele, tá certo? Professora, boa noite, seja bem-vinda. Eu espero que todos aproveitem esse evento e para poder tirar o maior possível, extrair maior quantidade de conhecimentos, de aprendizado do encontro. Seja bem-vinda, professora e convidada. Obrigada, professora Neila, que acompanha, e a equipe que está aqui conosco hoje. Professora, boa noite, seja bem-vinda. Certinho, gente? Então, a gente vai iniciar nosso webinário. Queria desejar boa noite para todo mundo. E eu queria já avisar para vocês que o nosso webinário está dividido em duas partes, né? A primeira parte eu vou tirar algumas dúvidas, e a segunda parte eu vou convidar essa nossa convidada, ela já exerceu o cargo de operadora de caixa, e ela vai esclarecer umas dúvidas que vocês tiveram. E se vocês tiverem alguma dúvida agora, vocês podem mandar para a gente através do chat, que a gente esclarece, tá bom? Então, vamos aqui, deixa eu só apresentar para vocês como que vai estar dividida o nosso webinário. Eu acho que já aparece aí, né, os slides. Bom, então, é o curso Operador de Caixa, né? A nossa disciplina é a disciplina D, Transações Financeiras. Nós temos como coordenadora a professora Silvânia Brandão, né, que foi quem abriu o webinário para a gente agora. Eu sou a professora Gisele Guzmão, que vocês já conhecem pelas nossas duas videoaulas, né? E a nossa professora mediadora, que é a nossa tutora, que é a Neila Fiuza. Então, como eu disse para vocês, o nosso webinário ele está dividido em duas partes. A primeira parte, nós vamos esclarecer as dúvidas quanto ao conteúdo da disciplina, né? Então, eu olhei lá no Fórum Tira Dúvidas, naquele link do formulário Google, que vocês colocaram lá algumas dúvidas também, e as dúvidas também que foram enviadas para os professores mediadores nos grupos de WhatsApp. Então, nessa primeira parte, eu vou esclarecer aquelas dúvidas em relação ao conteúdo da disciplina.
em relação à atividade avaliativa, que eu também vi que tem alguns alunos que têm ainda, né, algumas dúvidas em relação à atividade. E a segunda parte, a gente entra com a entrevista com a profissional, né, operadora de caixa, que é a nossa convidada Tamires Alves. Deixa eu só voltar aqui. E aí, o que nós temos, né? Eu verifiquei, então, essa primeira parte, eu verifiquei lá no Fórum Tira Dúvidas que vocês estavam com dúvida em relação à atividade avaliativa. A atividade avaliativa, ela pode ser feita tanto imprimindo aquele modelo de cheque, e aí vocês vão preencher e depois postar no ambiente, ou também, como vocês, né, considerarem mais fácil. E em relação ao link de postagem, né, deixa eu olhar aqui, que essa foi uma segunda dúvida, em relação ao link de postagem, como a atividade está com a data de 27 até dia 31 de julho, então o link ele ainda não está disponibilizado lá na sala. Né? Então, logo lá para no dia 27, né, eu vou disponibilizar o link, aí vocês postam a atividade. A outra dúvida foi em relação às avaliações. Então, assim, vocês viram lá que minha primeira videoaula, né, ela tratou das páginas 45 à página 46. A página 56, desculpa, 45 a 56. Então, o conteúdo da primeira avaliação, ele está nessas páginas de 45 a 56, que foi o conteúdo da videoaula 1. Já a segunda avaliação, ela trata das páginas 56 até a 62, que é o conteúdo da videoaula 2. Então, prova 1, videoaula 1, prova 2, a videoaula 2, tá? Bom, em relação ao conteúdo, né? Eu verifiquei as seguintes dúvidas lá em relação ao conteúdo. Eu vou colocar aqui no slide, que fica mais fácil para vocês. Deixa eu colocar lá. Eu acho que já apareceu aí, né? Então, vamos lá. São 5 dúvidas, né? Algumas repetiram, então eu considerei uma pergunta só, ou complementei alguma pergunta aqui. Então, a primeira dúvida é em relação a cheque pré-datado. Então, o aluno me perguntou lá, um cheque pré-datado, ele pode ser trocado no banco antes da data anotada no cheque? Um cheque, ele é um documento, né, um título de crédito de pagamento à vista. Então, quando a gente coloca lá que o cheque está pré-datado, por exemplo, né, hoje é dia 24 de julho, aí você quer que quem está recebendo o cheque entre com o cheque dia 24 de agosto. Então, ele está pré-datado. Ele pode ser trocado no banco antes? Pode. Então, se a pessoa entrar com esse cheque antes da data de 24 de agosto, ele vai ser compensado, né? Então, a questão é o compromisso que tem a pessoa que está recebendo o seu cheque. Vocês fizeram um acordo, né? Ele entrar com esse cheque só dia 24 de agosto. Então, ele tem que segurar o seu cheque e entrar só no dia 24 de agosto. Ele pode entrar antes? Pode, né? Ou por alguma, né, displicência, ele não verificou lá que a data estava para o dia 24 de agosto. Por isso que muitas vezes a gente coloca um bilhetinho lá, né, grampeado no cheque, para poder lembrar quem está lá, né, para quem você entregou o cheque, para lembrar que é para entregar só no dia 24 de agosto. Então, mas se ele quiser entrar antes no banco, ele pode, tá? A segunda dúvida é se há dispositivos de segurança para o profissional operador de caixa consultar e identificar se o cheque é verdadeiro ou falso. Na verdade, as empresas elas têm parcerias com a Serasa, por exemplo. Tem outras empresas, né, como a Serasa. Tá? A Serasa é o nome da empresa. Que essa empresa, que serviço que ela oferece? Então, uma empresa, quando ela contrata a Serasa,
o dono do estabelecimento, ele pode consultar o cheque do cliente para verificar se o cheque tem um histórico bom ou ruim, né? Então, assim, na verdade, a gente não tem dispositivos igual a gente tem dispositivos numa cédula de dinheiro, né? A gente tem dispositivos na cédula, mas no cheque a gente tem como verificar se existe, se aquele cliente ele tem uma idoneidade, né? Se ele tem um histórico bom. Aí o Serasa que vai fornecer essas informações para a gente, tá? Então, todo estabelecimento que aceita cheque, né? Você como funcionário, o dono da empresa, ele vai informar para você que, olha, você pode receber o cheque como meio de pagamento. Só que antes de você entregar a mercadoria, você vai consultar o cheque no Serasa, tá? A terceira dúvida em relação, continua aí com as dúvidas em relação aos cheques, inclusive é uma dúvida, né? Existe explicações lá na nossa apostila sobre, né, cheque nominal ao portador, o cheque cruzado, o cheque predatado e o cheque sem fundo. Mas vamos relembrar, né? Bom, o cheque nominal é este que eu pedi para vocês fazerem na atividade, né? Então, quando você preenche um cheque nominal, somente aquela pessoa que consta ali no cheque, né? Então, se tiver lá, nominal a Gisele Guzmão. Então, somente eu posso pegar esse cheque, ir ao banco e compensar esse cheque, ou seja, trocar esse cheque por dinheiro, tá? Então, ele está nominal. Se eu pegar esse cheque que está nominal a Gisele Guzmão e entregar para minha irmã, por exemplo, ela não vai poder compensar, né? Então, precisa que eu vou ao banco e compense esse cheque. Bom, cheque ao portador. O que é um cheque ao portador? Cheque ao portador é quando não consta esse nominal, né? Então, você tem a opção de colocar o nome de quem você quer que compense o cheque e simplesmente não colocar nada. Então, qualquer pessoa que esteja portando o cheque, carregando o cheque, ela pode ir ao banco e trocar. Então, por isso que o cheque nominal é um dispositivo de segurança do cheque, que você tem certeza que somente aquela pessoa vai trocar. Então, por exemplo, se você não coloca nominal e você está com a folha de cheque na rua e alguém roubar esse cheque de você, essa pessoa que roubou o cheque, ela pode ir lá compensar e trocar esse cheque, né? A não ser que, nesse tempo, a pessoa consegue sustar o cheque, né? Bloquear, impedir, né, que esse cheque seja trocado. Ela tem que acionar o banco não vai trocar o cheque. Mas, se não tiver essa rapidez aí da comunicação, a pessoa ela pode trocar o cheque. Então, geralmente, quando o cheque é acima de R$100, né, de R$100 acima, a gente coloca um cheque nominal, porque R$100 já é considerado um valor alto, tá? Em relação aí ao cheque cruzado. O cheque cruzado, também em relação lá à atividade, né? Quando você cruza um cheque, significa que ele tem que ser depositado. Então, quando ele é apenas nominal, você pode ir lá na boca do caixa, né? E trocar. Quando ele é um cheque cruzado, você tem que depositar o cheque na conta, né? Você não pode trocar, você tem que depositar o cheque na conta para você ter o dinheiro, né, no valor daquele cheque. O cheque pré-datado é, como eu disse, né, no início, pré-datado é quando você faz um acordo com a pessoa que está recebendo. Então, você comprou um produto, fala, olha, fulano, eu estou te comprando esse produto a R$100, mas eu quero que você entre com cheque só dia 24 de agosto. Aí você coloca lá no cheque a data de 24 de agosto. Aí, somente no dia 24 de agosto, a pessoa vai entrar com seu cheque no banco. Como eu disse, ela pode entrar antes? Pode. O cheque vai ser compensado? Vai. Se tiver fundo, né? Se tiver dinheiro lá na conta, o cheque vai ser compensado. Agora, é um acordo que você faz com a pessoa. Então, assim, o dono da loja vai cumprir esse acordo mesmo porque ele não quer perder o cliente, né? Então, ele não vai entrar com o cheque antes do que ele combinou com o cliente. Então, o cheque pré-datado é para isso, é para entrar só na data que está ali pré-datada, que foi pré-datada. E, por último, o cheque sem fundo. Né? O cheque sem fundo é quando uma pessoa emite um cheque num valor de R$1.000, eu pego esse cheque, quando eu vou lá compensar esse cheque, não tem dinheiro suficiente lá na conta daquela pessoa que me deu o cheque para poder compensar esse cheque. Né? Então, eu recebi um cheque de R$1.000,
mas na conta da pessoa só tinha R$ 500. Aí o banco fala, olha, não vou poder trocar porque na conta dessa pessoa não tem R$ 1.000, só tem R$ 500. Aí o cheque volta, né? Que a gente fala que o cheque volta. Então, é um cheque sem fundo. A quarta pergunta é quais são as opções de venda, né, que o operador de caixa ele precisa saber para realizar as transações financeiras com os cartões de crédito, né? Como identificar aí a bandeira do cartão. Então, o operador de caixa, né, que trabalha lá com o estabelecimento, o dono do estabelecimento vai informar, olha, aqui nós aceitamos. Se o cliente chegar aqui para querer vender, comprar um produto e pagar com cheque, a gente não aceita cheque, né? Mas nós aceitamos cartão de débito, cartão de crédito. Então, o operador de caixa ele vai ser informado pelo dono do estabelecimento quais são os meios de pagamento, né, que ele pode receber como forma de, né, pagamento daquele bem ou serviço, tá? E como identificar a bandeira do cartão. Então, como eu disse lá durante a disciplina, a bandeira do cartão ela fica na frente do cartão. Então, lá quando eu vou voltar aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Então, a bandeira do cartão ela fica aí logo na frente do cartão. Pode ser a Visa, a Mastercard, a Cielo, né? Tem várias bandeiras que são as financeiras, né? Então, elas aqui, a Visa, a Master, que são as bandeiras aí do cartão. A quinta pergunta é quais os documentos, né, que o operador de caixa ele deve solicitar para a emissão de nota fiscal, né, de documentos, né, de cupom fiscal, nota fiscal eletrônica, na verdade. Então, quando você vai emitir, na verdade, isso é a contabilidade quem faz, né? Então, aí quem tem interesse de fazer é um curso de contabilidade, por exemplo. Deixa eu voltar aqui para a tela. Eu acho que voltou, né? Então, quem tem interesse de fazer um curso de contabilidade, né, ou ciências contábeis, vai trabalhar bastante com isso, né, de emitir uma nota fiscal eletrônica. Então, quando você vai emitir uma nota fiscal, você tem que ter os dados de endereço, telefone, o e-mail, que hoje nós temos a nota fiscal eletrônica, né? Então, a gente emite a nota e essa nota ela é enviada por e-mail do cliente, né? Mas, basicamente, um operador de caixa, ele vai emitir o cupom fiscal. Então, lá no cupom fiscal, vai ter o valor, né, e os itens que ele comprou e o valor total. Então, no cupom fiscal, não tem dados como CPF e o nome, diferente da nota fiscal, né? Então, por isso que como valor fiscal para declaração de imposto de renda, por exemplo, a gente só considera a nota fiscal e o recibo, né? Porque ele tem lá as informações do contribuinte. O cupom fiscal, não. O cupom fiscal, não sei se vocês lembram, é um cupom de um supermercado, por exemplo, ele só vem lá os itens que a pessoa comprou e o valor total da compra, né? Aquilo ali é o cupom fiscal, ele não tem dados do cliente. A nota fiscal tem dados porque ela é garantia lá para ele poder deduzir o imposto de renda, por exemplo, tá? Será que nós temos alguma dúvida aí? A Neila é a nossa tutora, nossa professora mediadora. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Por enquanto, Gisele, não tem dúvidas ainda no YouTube, não. Não, né? Tem umas dúvidas aqui que foram enviadas pelos colegas tutores. Posso passar para você agora ou aguardo um pouco? Isso, sobre conteúdo podemos, né? Aí a segunda parte a gente vai falar sobre convidar, né? Chamar a convidada aqui para poder esclarecer para a gente as dúvidas. Ok, vou repassar então sobre o conteúdo, Gisele. Tá. A aluna Luana Loyola, do Polo de Salinas, ela está questionando a respeito das páginas do material didático. Tá. O material didático vai da 45 a 55 ou até a 62? O conteúdo da disciplina toda, ele começa da página 45 a 62. É o conteúdo da disciplina.
Para a primeira avaliação, são as páginas 45 a 56. Então, esse conteúdo da página 45 a 56 é o conteúdo da primeira avaliação, que é o mesmo conteúdo da videoaula 1. E aí, a segunda avaliação, que vão ser as páginas 56 até a 62. Tem outro questionamento aqui, Gisele, da mesma aluna, ela comenta assim: já vi várias notas que foram retiradas o fio de segurança. Nesse caso, o dinheiro é considerado falso? Não, né? Então, as pessoas têm o costume mesmo de tirar a fita, né? Não é considerado falso, tá? Porque existem outros dispositivos de segurança numa cédula, né? Na verdade, uma cédula, ela tem os dispositivos de segurança que são visíveis e os que não são visíveis a olho nu. Então, são mais de 20 itens de segurança, tá? Então, ela retirando essa fita não é considerado falso. Ok. Um outro questionamento é sobre a atividade avaliativa. Podemos pontuar agora ou você vai discutir sobre a atividade avaliativa um pouco mais na frente? Não, pode falar agora. No cheque da atividade avaliativa, percebe que o nome do dono é Fulano da Silva. Nesse caso, a atividade avaliativa fica sem a assinatura no cheque? O cheque fica a assinatura em branco? Ah, tá, bem lembrado. Então, em relação à atividade avaliativa sobre o cheque, tá? Naquela parte lá que tem que ter a assinatura do cliente, o que é a atividade? Vocês estão preenchendo um cheque, apesar de não ser indicado, né? Vocês estão preenchendo um cheque para o cliente. Aí, vocês terminaram de preencher para ele, você vai entregar o cheque para ele e ele vai assinar o cheque. Então, na atividade, não precisa assinar aquela parte da assinatura do cliente, não. Ok, por enquanto são só essas, Gisele. Tá. Então, gente, tinha uma dúvida lá em relação a onde que fica a bandeira do cartão. Eu vou mostrar um cartão meu aqui. Então, essa daqui, aqui tem o slogan aqui do meu banco, e aqui é a bandeira do cartão. Então, a minha bandeira é a Visa, né? Então, aqui que fica o número do cartão, o meu nome, né? E aqui a bandeira. E no verso aqui, eu vou tampar aqui o número. Onde eu tampei aqui, se vocês tiverem um cartão aí, dá para vocês observarem. Aqui atrás, onde eu coloquei meu dedo aqui, tem o código de segurança. Então, por que eu estou cobrindo esse número? Quando a gente faz uma compra pela internet, por exemplo, você não precisa digitar uma senha. Então, quando você vai na loja comprar com o teu cartão, você vai lá, coloca o cartão na maquininha e digita a senha, né? Pela internet, você não precisa digitar a senha. Então, a pessoa ela só vai digitar os números, né, as informações que estão aqui na frente do cartão e esse código de segurança aqui atrás. Então, eu estou cobrindo aqui por quê? Porque é justamente esse código de segurança que acaba me permitindo fazer compras pela internet. Então, assim, quando você perde um cartão, imediatamente é bom você comunicar ao banco para poder bloquear o seu cartão. Que uma pessoa que encontrou seu cartão de crédito na rua, por exemplo, ela pode fazer compras com o seu cartão, uma vez que ela não precisa digitar a senha, né? Então, é por isso que a gente tem que ter cartão de crédito. É uma excelente opção para poder fazer, né, fazer pagamentos, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a pessoa ela não precisa de senha para ela efetuar a compra com o teu cartão pela internet, apenas na loja física. Mas pela internet ela não precisa. Oi? Temos um questionamento, aí você já respondeu até o questionamento aí do Eduardo Assis, que perguntou sobre o dispositivo de segurança do cartão. Sim. Temos mais um questionamento aqui da Larissa. Ela pergunta a respeito do cheque cruzado. Cheque cruzado quer dizer que tem que ser depositado na conta para descontar o dinheiro? Isso. O cheque, quando ele é cruzado, ele só pode ser compensado, né? Ou seja, você só pode trocar ele por dinheiro se você depositar ele em conta corrente ou conta poupança, tá? Então, essa que é a função do cheque cruzado. Temos mais dúvidas aqui, Gisele, só um minuto. Sim. O aluno Douglas está questionando a respeito do preenchimento no cheque. Ele pergunta se pode escrever com letra cursiva.
Pode escrever, pode sim. Pode escrever com letra cursiva, sim. Ok, Mais alguma Gisele? dúvida? Não, são só essas por enquanto. Vamos acompanhando. Bom, gente, eu acho que até agora, acho que já esclareceu todas as dúvidas, né? Pelas que eu recebi no fórum Tira Dúvidas, no formulário do Google e também aqui no grupo de WhatsApp dos mediadores, né, dos professores mediadores, eu acho que a gente já respondeu todas. Se tiver alguma aí, vocês podem perguntar, mas acredito que já foram feitas todas, né? Bom, se caso ficar alguma dúvida em relação ao conteúdo, vocês podem postar lá no Fórum Tirar Dúvidas, que todo dia eu dou uma olhada lá e respondo, né? Alguns tutores, né, professores mediadores, eles até também contribuem bastante lá, respondendo os questionamentos, mas vocês podem continuar postando lá que a gente vai, que eu vou esclarecendo para vocês. Bom, Gisele, agora, nessa... Oi, pode falar. tem mais um questionamento aqui. O aluno está perguntando por que não é recomendado o profissional operador de caixa preencher o cheque. É o seguinte, porque se você efetuar algum erro na folha, o cliente ele perde aquela folha, ele vai ter que pegar outra folha de cheque. Então, assim, uma pessoa que é cliente de um banco, ela tem um limite, né? Por exemplo, tem gente que tem um limite de até 4 folhas de cheque gratuitas, né? Acima de 4 folhas, tem cliente que ele tem que pagar para o banco quando ele pega acima de 4 folhas. Então, se você rasura uma folha, o cliente ele vai ter que te passar outra folha, né? Tem mais esse inconveniente mesmo. E a questão é que você está colocando valores, né? O ideal é que você... É uma gentileza que você pode fazer para o cliente, mas tem que ter bastante atenção para você não cometer um erro na hora que você estiver preenchendo esse cheque para não ter que ser rasurado. De repente, o cliente era a última folha que ele tinha, né? Então, assim, e aí como que ele vai, né, fazer o pagamento do produto ou do serviço para você? Então, somente em relação a isso. Se você preencher com cuidado, não tem problema nenhum. A questão mais é essa mesmo. Se você rasurar, né, o cliente vai ter que pegar uma segunda folha se ele tiver, né, e se ele não tiver, né? Certo. Tem outra dúvida, Gisele, a respeito da atividade avaliativa. A aluna Sara, ela está perguntando se ela tiver preenchido onde tem o espaço lá, fulano de tal, se a atividade fica errada? Bom, como eu estou... eles estão querendo saber se é aquela na parte da assinatura, né? Isso. Tá. Eu vou considerar, se alguém tiver já assinado e não tiver como repor a atividade, eu vou considerar sim, tá? Eu vou informar os professores mediadores, porque eu acredito que muitos alunos já até fizeram essa atividade. Então, se alguém já tiver assinado ali, não tem problema que eu vou considerar. Agora, se o aluno puder substituir sem assinatura, seria ótimo, né? Que seria o ideal também. Porque, na verdade, ali é a assinatura do cliente, né? Tá. Tem mais 2 questionamentos aqui, Gisele. O Lucas Andrade está questionando se o cliente comprar um produto e este produto venha a ser estragado e o cliente resolver trocá-lo, o cupom serve para comprovar que este cliente fez a compra? O cupom fiscal. Isso. O que garante, né? O que dá garantia ao produto e troca seria a nota fiscal, tá? Alguns estabelecimentos, eles aceitam o cupom fiscal, mas o ideal é a nota fiscal. Ok. Tem mais um questionamento aqui da colega Adriana Ribeiro. Ela pergunta sobre o cheque. Ouvi falar que devemos colocar a data do dia que o cheque vai entrar, e sim a data atual que o cheque está sendo preenchido. Bom para. E a data está correta? Ela está falando sim. que se deve preencher com a data do pré-datado ou com a data que está sendo emitido o cheque.
Então tá. Então tem muitas pessoas que colocam, por exemplo, hoje é 24 de julho. Naquele espaço ali da data, a pessoa coloca 24 de julho de 2020. Aí logo embaixo ela coloca bom para 28 de julho. Pode, né? Então até informando a pessoa que está recebendo o cheque, olha, não entra, preenchi o cheque aqui dia 24, não tem problema, mas você entra só no dia 28. Então, é um combinado entre o cliente e quem está recebendo a folha, tá? Mas ela também pode colocar dia 28 de julho de 2020, sem precisar colocar o bom para. Então, ela até Mas as complementou. duas formas estão corretas. Ela até complementou que a Adriana falou: caso o dono do cheque venha a falecer, fica uma data antes do seu falecimento. Como fica nesse caso? Isso. Então, essa dúvida eu vou esclarecer lá no Fórum Tirar Dúvidas. Ok. Mais alguma pergunta? O Lucas Andrade fez uma pergunta aqui: caso esse cliente tenha comprado com outro operador, deve ser com outro operador de caixa? Se ele tiver comprado com outro operador de caixa, ele pode voltar, mesmo com cupom fiscal, e fazer a troca? Eu acredito que seja essa a pergunta. Se o Lucas puder repetir aí, viu, Lucas? Ah, tá. Ele diz não voltar com a mesma pessoa que atendeu ele. Isso, eu acredito que é essa a pergunta. Acho que ficou faltando. Pode sim, pode. Porque, na verdade, o operador de caixa ele vai ter que ter autorização do gerente da loja para poder efetuar a troca. Então, a pessoa no supermercado, no caso, né, que emite para a gente aquele cupom fiscal. Aí, o operador de caixa que receber, que pode ser, né, o mesmo ou não, ele vai informar o gerente do estabelecimento para o gerente autorizar a troca. Okay. De repente, comprou um produto que estava com uma data de validade, né, vencida. Correto. São essas por enquanto, Gisele. Será que a gente já pode passar para a segunda parte? Bom, gente, eu acho que já foram esclarecidas, né, as dúvidas. Eu acredito que sim, Gisele. Não surgiu mais questionamentos? Pode seguir. Isso, né? Então tá. Pode. Gente, então agora a gente vai passar para a segunda parte, que eu vou receber aqui a Tamires Alves, que ela já exerceu o cargo de operadora de caixa, né? E aí vocês enviaram para a gente algumas dúvidas em relação ao cargo de operador de caixa, e aí ela vai falar com vocês sobre a experiência dela, né? As dificuldades que ela né, enfrentou durante o cargo. E aí, qual que é a outra dúvida que vocês tiverem, vocês enviam aí para o chat do YouTube, que a Neira, que é a nossa professora mediadora, ela vai repassar aqui para a gente, tá bom? Espera aí, gente, que eu vou ajeitar aqui o espaço. Vocês estão escutando bem agora? Eu tive que tirar o microfone aqui para dar mais espaço. Tá ouvindo bem aí? Tá ouvindo bem aí, Neila? Não estou ouvindo ela não. Tá tranquilo, Gisele. Pode seguir aí. Então tá. Então, gente, essa aqui é a Tamires, tá? Ela que vai esclarecer as dúvidas que vocês enviaram para a gente, tanto no formulário lá do Google, quanto através dos professores mediadores. E aí, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, vocês podem encaminhar aí no chat que a gente passa para ela, tá bom? Tá difícil. Tá Deixa eu só acertar um pouquinho aqui. Tá. Você já pode apresentar, né? Ah, tá. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Tamires. Eu trabalhei como operadora de caixa em uma casa lotérica da Caixa Econômica Federal durante 7 anos. Tá dando para ouvir? Perfeito? Tá dando para ouvir aí, Neila? Ou tá baixo?
Tá dando para ouvir, Gisele? Pode seguir, tá tranquilo, tá dando para ouvir direitinho. Ah, sim. Obrigada. Eu trabalhei durante 7 anos como operadora de caixa em uma casa lotérica e eu vim aqui hoje, a convite da professora Gisele, para poder compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências, as dificuldades que eu tive, as coisas boas também, que é trabalhar como operador de caixa. Então, eu vim a pedir dela e espero sanar algumas dúvidas e poder contribuir de alguma forma para quem tem interesse em trabalhar na profissão, em seguir essa profissão. Basicamente, o meu serviço como operadora de caixa era atendimento a pessoas, né? Claro, aos clientes, abertura de caixa, fechamento de caixa, recebimento de valores e abertura e finalização. Na casa lotérica, nós tínhamos o próprio sistema. Então, assim, o que a gente trabalhasse durante o dia, no decorrer do dia, era o que nós deveríamos ter para a finalização do caixa. Então, assim, às vezes você pensa, você trabalha o dia todo, no final do dia você tem que ter X valor em seu caixa. Aparentemente, parece ser uma coisa simples. Você trabalhou, você tem que ter, sei lá, R$ 10 iniciou, você tem que ter R$ 10 no final. Só que, como você atende muitas pessoas, como você lida com diversos perfis de clientes, de pessoas, não é tão simples e tão fácil como parece ser, como aparenta ser. Aí, teve uma dúvida, uma pergunta de uma aluna, né? Sobre quais são as atividades, né, que a Tamires realiza no trabalho, que é essa que ela acabou de abordar aqui para a gente. A segunda pergunta, que foi de uma outra aluna, ela pergunta o seguinte: há quanto tempo, né, que você trabalha como operadora de caixa e se você é feliz, né, ou foi feliz com essa profissão? Sim, primeiramente sim, eu fui feliz. Eu trabalhei durante 7 anos e eu acredito que foi uma profissão que até hoje tem contribuído muito para os meus próximos empregos. Eu me tornei uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa mais ágil, com o meu raciocínio lógico muito melhor. Então, eu acredito que contribuiu muito e que eu fui feliz e que eu sou feliz. Inclusive, eu continuei mais ou menos nessa área. Bom, aí tem a terceira pergunta, que é o seguinte: quais são as situações mais difíceis que acontecem durante o atendimento ao cliente? No início eu falei que no dia a dia nós lidamos com diversos perfis de clientes. Tem aqueles clientes muito apressados, que às vezes está com muita pressa na fila, mas assim que se atende ele fica mais meia hora na porta, assim, aparentemente sem ter o que fazer. Mas enfim, a gente tem que saber lidar com todos esses perfis. E eu acredito que você saber tratar com respeito, compreender, né, cada cliente é muito importante. Às vezes, as filas são muito longas e as pessoas realmente elas ficam aflitas, têm outros afazeres durante o dia. Então, tudo isso conta muito. Aí vem a nossa quarta pergunta. O que é importante para realizar um bom atendimento ao cliente? Agilidade, muita atenção. Nós devemos ser muito, extremamente atenciosos. O tanto que vocês acharem que a atenção é importante, redobre. Porque no final do dia, se caso o caixa não der certo, é um preço muito alto que a gente paga. A questão do respeito também, a gestão do caixa, o caixa tem que ser fechado diariamente, assim que a gente encerra as atividades. Então, nós temos que fazer esse controle, verificar se durante todo o dia as coisas deram certo, se os procedimentos foram feitos de maneira correta, por quê? O valor arrecadado, no final do dia, ele tem que corresponder ao valor total do que foi vendido. Então, assim, não pode ter erro, porque se houver alguma falha da sua parte, você tem que retirar do seu bolso. Sim. Você tem alguma pergunta aí, Neila? Oi, Gisele, tenho sim. Vou repassar agora. Qual o perfil profissional qual é o perfil profissional para que deseja atuar como operador de caixa? Qual que você define, Tamires? Qual perfil você define que o profissional deve ter para atuar como operador de caixa? Primeiramente, eu acredito que a pessoa deve ser honesta, tem que ser uma pessoa muito paciente, muito calma para saber lidar
com diversas situações assim, inusitadas que aparecem ao longo dos atendimentos, ter uma mente ágil, um raciocínio, assim, de certa forma, lógico, bom também, né? A pessoa tem que ter facilidade para a comunicação, não precisa ter aquela facilidade enorme para comunicar muito, não. Mas a pessoa tem que ter uma certa facilidade para se comunicar e a questão do raciocínio também, que eu acredito ser fundamental para poder você saber lidar com as situações durante o dia. Mais alguma, né? Tem mais uma dúvida aqui, Tamires. Qual os erros que surgem no fechamento do caixa? O que pode acontecer assim, durante o fechamento do caixa, no encerramento do expediente? Ah, tá. O que acontece? Que é muito comum, gente. Quando a gente vai fechar o caixa, por vezes acontece diferença de caixa. Vai acontecer por quê? Primeiro, porque às vezes a questão de centavos. Então, assim, até uma quantidade, um valor, é considerável normal que realmente aconteça. Porque se vai lá 1 centavo, 2 centavos, alguma coisa assim aconteça. Só que uma diferença maior, ela não pode acontecer. E às vezes, quando eu comecei a trabalhar, assim, bem no início que eu comecei a trabalhar, eu ia fechar o caixa e eu acreditava que, por exemplo, se o valor fosse superior, tudo bem, não estaria tão errado. Só que não. O valor ele não pode ser superior nem inferior ao que tem que realmente dar no final do dia. A soma ela tem que ser exata. É claro que, igual eu falei, a questão de centavos, sei lá, passar 10 centavos, 15 centavos, sim, por conta de troco. Às vezes você tem que voltar 1 centavo para o cliente, você não tem esse 1 centavo. Ou chega a acontecer de cliente 5 centavos. O cliente, às vezes, até não faz questão. Mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem no final é essa diferença de caixa. É o caixa bater e fechar corretamente. Na casa lotérica, por exemplo, a gente não trabalhava, não era apenas com um produto. Além de trabalhar com jogos, né, que é o primordial de casa lotérica, além de jogos, tinha outros recebimentos, boletos bancários, contas e tudo mais. No decorrer desse dia, a gente tinha que conferir boletos e tudo. Só que, sobretudo, o fechamento de caixa, realmente, essa questão da diferença é o que mais dava dor de cabeça na gente. Tem mais um questionamento. Sim, pode. A Bruna Lohane está questionando em relação à postura. Como a maior parte do tempo o operador de caixa fica sentado, né? Você recomendaria algum tipo de atividade física, academia, algo assim? Olha, assim, independente de ser, né, operador de caixa, mas sobretudo que a gente fica muito tempo sentado, é bom que ao longo do dia, pelo menos você levante uns 15 minutos. Eu não sei como é que vai ser o estabelecimento, né, que você trabalha, mas nós, lá na casa lotérica, a gente levantava um pouco, andava um pouco pela loja, para poder realmente você dar mais um conforto para o seu corpo, né? Porque às vezes você sente, assim, sempre que eu saía também, eu nunca fui muito sedentária, eu sempre fazia alguma atividade física, contribui muito, até porque quando a gente sai, quem é operador de caixa ou quem vai ser, eu posso falar, né? Quem é ou quem vai ser, vai sentir isso. A gente sai com a cabeça, os pensamentos muito pesados, você esforça muito durante o dia, então a gente cansa muito. Então é necessário que depois, após o seu expediente de trabalho, você faça uma caminhada, faça alguma atividade física, vá a uma academia, frequente uma academia, faça uma coisa pela vida. Isso é muito bom mesmo, viu, gente? Eu super recomendo. Mais um questionamento da Célia Lopes. Ela pergunta se você teve alguma dificuldade para lidar com portadores de deficiência. Não, gente. Aqui a minha cidade, a cidade que eu trabalhei, é uma cidade pequena, e essa questão da prioridade, nós sempre demos muita atenção a isso. Então, sempre que tinha um atendimento prioritário, a gente sempre já fazia de acordo com o que tinha que fazer, já atendia a pessoa, para dar esse conforto à pessoa e essa comodidade. Mais um questionamento aqui, Tamires, da Karine Vertello. Ela pergunta: algum cliente já te desrespeitou no trabalho? E como você enfrentou a situação? Olha, por vezes eu já cheguei a atender clientes que estavam
chateados, que tinham certamente, né? Eu estou fazendo suposições, que tinham problemas pessoais, e como acontece, eu acredito que em qualquer outra profissão. Às vezes a pessoa chega, quer descontar em você problemas que não são seus, mas assim, nós, enquanto atendente, o que você tem que fazer? Desempenhar seu papel bem. Você sempre trata a pessoa com educação, trata a pessoa com respeito, porque é como se fosse assim, elas, às vezes de primeira que ela já chega com 10 pedras na mão. Mas você fazendo sua parte, tudo vai acontecendo. A pessoa age da forma que ela tem que agir. Mas você sabendo controlar a situação, contornar a situação, tudo flui muito bem. Até porque você não pode deixar que um cliente tire sua razão, te faça ter dor de cabeça, porque o seu trabalho exige atenção, o seu trabalho exige que você seja muito competente, porque no final do dia, é como eu sempre digo, no final do dia, aquele cliente vai passar, ele vai para sua casa, ele vai resolver o seu problema e o seu caixa tem que simplesmente dar certo. Então, você tem que manter o controle, você tem que manter o equilíbrio para que as coisas fluam e no decorrer do dia você possa voltar para casa também. Né? Mais alguma aí, Neila? Tem mais um aqui. A Vitória perguntando quais foram as dificuldades que você enfrentou no início, quando começou a atuar como operador de caixa. Olha, Vitória, em qualquer profissão, até hoje, na minha profissão, eu não costumo tratar a coisa com muita dificuldade, não. Eu procuro, assim, aquilo que eu acho que eu não estou bem, que eu não estou correspondendo, eu trato mais realmente como motivação. Então, eu acredito assim, se a pessoa for ansiosa, né? Se a pessoa for extremamente estressada, isso vai atrapalhar muito. Mas dificuldade, não. A gente vai estar sempre aprendendo. Tem uma coisa ou outra que você vai achar novo, que acontece um dia, não acontece um dia, amanhã acontece uma outra coisa, mas assim, eu não vejo nada com muita dificuldade, não. Eu acho que você tem que procurar sempre se superar. Não tratar coisas certas com dificuldade. Nós temos que substituir essa. Tem outra questão aqui, Tamires, do Lucas Andrade. Ele pergunta assim, como funciona a assinatura do cartão de crédito? Porque ele nunca viu cliente assinar o cartão. Ele queria que você explicasse melhor como funciona a questão da assinatura no cartão de crédito. Essa questão aqui. Eu vou pegar meu cartão aqui que eu tinha. Tá, você tem assinado? Aqui, gente, como o meu cartão, ele já tem um chip, tá vendo? Aí não é necessário eu assinar. Então, no verso, eu vou tampar mais uma vez aqui e vou cobrir o código. Aqui é o espaço da sua assinatura. Então, essa dúvida até teve lá no chat também com a gente. Aqui você pode assinar, é a mesma assinatura que você tem no seu documento pessoal. Então, quando o operador de caixa, né, ele recebe um cartão, ele tem que pegar o documento pessoal, geralmente, né, ele tem que pegar o cartão de crédito e pegar o documento pessoal do cliente e comparar as assinaturas, tá? Não é obrigatório essa assinatura. Por quê? Tem muitas pessoas que têm medo de assinar aqui, com medo de alguém pegar o cartão e falsificar, né? Tentar copiar a assinatura. Mas a gente tem que lembrar que, primeiro, que não é tão fácil assim você copiar uma assinatura. Segundo, quando a gente emite um cheque, por exemplo, você assina o cheque. Então, se a gente for pensar que todo mundo que a gente está entregando um cheque, ela vai tentar copiar a nossa assinatura, né? Então, assim, um dos dispositivos de segurança meu, por exemplo, é eu assinar aqui. Eu não assinei por quê? Porque meu cartão, ele tem esse chip aqui de segurança, tá? Geralmente os cartões mais antigos, eles não têm. Aí tinha que assinar aqui, tá bom? Há mais alguma, Neila? Tem sim, Gisele. O Eduardo Ferreira está perguntando qual a maior dificuldade você enfrentou como operador de caixa. Eu acho que essa pergunta foi parecida com a pergunta, né, da Vitória, que eu respondi há pouco. Foi. Da dificuldade, né? Isso. Olha, Eduardo, eu acho assim, eu não vejo como dificuldade. É igual eu falei. Às vezes tinha algumas falhas, mas eu sempre procurava trabalhar com a questão realmente de
corrigir minhas falhas e me superar. Agora, as dificuldades, elas vão surgir e eu acho que a experiência com o tempo, elas vão te trazer essa solução. Então, realmente, a gente teria, né, que começar e a experiência em si, ela dá muitas respostas com essa questão de dificuldade. Mas, uma dificuldade que eu acho que nós podemos abordar aqui é a questão do dinheiro falso, né? De cédulas falsificadas, que é o que muitos sempre têm dúvidas. Todo caixa tem dúvida. Eu até queria a questão da dificuldade. Normalmente, quando você vai criando intimidade com a cédula, você vai sempre trabalhando com a questão do dinheiro, você vai conseguir reconhecer no seu próprio, quando você pega na cédula. Quando você pega na cédula, você já vai identificar que é um dinheiro falso. Porque a questão do alto relevo, a questão também quando você coloca, tem umas falsificações que são, tem umas que são difíceis, mas tem umas que são assim, grosseiras, né? muito grosseiras, mas tem umas que são assim, muito boas também. Que é o que, assim, às vezes mais dificulta para o caixa. Mas o que você vai precisar? Vai precisar de experiência que, na medida que você for trabalhando com o dinheiro, aí o seu próprio tato, você já consegue descobrir se o dinheiro é ou não falso. Eu tenho até aqui que eu trouxe para vocês, que é uma cédula de R$50, que, assim, é o que eu estou falando mais ou menos. Se eu perguntasse para vocês, eu não vou conseguir, né, ouvir a resposta, mas aí, de repente, a gente olhasse, sei lá, uma cédula de R$50. Aí eu poderia falar, você somente olhando, é uma cédula falsa ou verdadeira? Aí estava aquela questão, se olhava, não sei, acho que é verdadeira, acho que é falsa. Por quê? Porque nós estamos vendo a cédula. Mas, a partir do momento que você pega na... gente, não tem problema, não é falso. Mas, a partir do momento que você pega a cédula, você sente a textura do papel, você passa a sua unha, que você não sente o relevo, que você coloca ela contra a luz, que você vê o quanto imperfeita ela é, aí você consegue rapidamente identificar. E realmente, gente, eu pegando aqui, na hora que ela chegou, eu falei, deixa eu pegar essa nota. Quando a gente pega a nota, você vê que a textura dela é diferente, né? Então, assim, não é tão difícil vocês, né, logo no início aí exercendo o cargo, vocês identificarem, né, mesmo pelo tato, vocês pegam uma cédula, esse daqui, você vê que o papel dela é diferente, não é o papel, né, do dinheiro verdadeiro. Uhum. Mais alguma dúvida aí, Danilo? Tem sim, Gisele. A Janete está perguntando, quando o profissional começa a atuar como operador de caixa, ele recebe algum treinamento? Olha, quando eu comecei, quando eu me iniciei, não. Eu não recebi nenhum treinamento, não. Como operador de caixa, não. Eu comecei, o treinamento que eu recebi foi para lidar com o sistema das casas lotéricas. Com relação a sistema, sim. Agora, como caixa, não. Ok. Tem mais uma pergunta aqui do Fredson Mendes. Ele está perguntando assim, o que fazer quando deparar ou reconhecer uma cédula falsa? Como proceder? Primeiro, você não pode, claro, né? Você não vai receber o dinheiro. Às vezes você recebe por não saber se é falsa ou não. O correto é você acionar a polícia militar. Mais uma pergunta do Vinícius. Durante o seu tempo de trabalho, houve algum roubo? E caso houve, o que você fez? O que aconteceu depois? Não, gente. Graças a Deus, eu até teve uma época que os assaltos estavam sendo muito constantes nas casas lotéricas. Até participei de uma reunião por conta dessa situação. Mas a nossa, enquanto eu estive trabalhando, graças a Deus, nós não passamos por isso. E, assim, na reunião, a maioria, aliás, quase todas, né, porque exceto a nossa, ainda não tinha acontecido.
essa fatalidade, mas em outras aconteceram. E na minha, não, graças a Deus. Eu saí sem ter passado por esse sufoco. Mais alguma, Neila? Não, tranquilo, Gisele. Por enquanto. Então, eu acho que ficaram só, acho que 2 perguntas. Eu fui acompanhando suas perguntas aí e responderam bastante das que os alunos tinham enviado pelo formulário do Google. Acho que só ficaram 2 aqui, que é qual que é a importância do operador de caixa para a empresa? Olha, eu acredito que o operador de caixa, ele é a peça-chave da empresa. Primeiro porque você vai conseguir saber tudo que entrou e tudo que saiu. Então, você vai conseguir ter esse controle dentro de sua empresa. Outra coisa, porque ele é responsável por todos os recebimentos. Ele vai estar lá com linha de frente, lidando com os seus clientes. Então, o caixa, a profissão de caixa, ele vai demandar muito na empresa na questão de atendimento, a questão de controle também. São habilidades que nem todas as pessoas têm. Então, é uma profissão muito importante mesmo, e eu acho que contribui muito para o financeiro da empresa, dentre outros, né? Financeiro, atendimento. Então, eu acredito sim que é muito importante. Sim. Aí acho que tem uma última pergunta, caso tiver mais alguma aí, Neila, você me avisa aqui. Mas do formulário, tem uma última pergunta aqui. Quando eu for fazer o currículo, posso colocar o curso como experiência? Olha, gente, quando eu trabalhei, após eu sair da casa lotérica, em seguida eu fui trabalhar com consignado pela Bradesco Promotora. Então, eu coloquei no meu currículo, sim, eu coloquei no meu currículo, porque é muito importante. Você vai prestar um serviço para uma terceirizada de um banco. Se você trabalhou durante determinado tempo como caixa, então, assim, são questões que pontuam muito positivamente. Por quê? Já nota-se, percebe-se que é uma pessoa honesta, que trabalhou durante muito tempo e sabe lidar com o público também. Porque, como a gente sabe, não são todos os empregos que lidam diretamente com pessoas. Então, essa questão de lidar com pessoas exige que a pessoa tenha um desempenho muito satisfatório. Então, eu coloquei no meu currículo, sim, e eu acredito que tenha contribuído para que eu entrasse nesse meu novo emprego. Sim. Mais alguma pergunta, né? Sim, era a pergunta que a Tamires acabou de responder. A Laila está perguntando por que ela saiu da profissão de operador de caixa. Ah, tá. Porque saí, né? Assim, eu saí, mas continuo fechando caixa. Eu saí, Laila, né, que ela falou? Laila. Eu saí, Laila, porque eu fiz um curso de serviço social, eu atuo na área de assistente social, eu sou assistente social aqui na minha cidade, e também eu abri uma loja. E hoje, assim, eu tenho essa loja, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, eu tenho uma colaboradora, e eu sempre venho passando por essas mesmas coisas que eu passei, que foi muito válido, esse meu primeiro emprego, que é fechamento de caixa, é atendimento de cliente, porque mesmo que tenha essa pessoa para me ajudar na loja, nos finais dos dias eu sempre tenho que estar indo para poder fechar a caixa, para olhar se o caixa bateu direitinho. Ou quando eu não fecho, eu preciso olhar se o caixa foi fechado corretamente. Então, assim, eu acredito que até para eu poder cobrar dela, eu tenho que saber como que procede. Então, foi muito importante, porque às vezes, até para você mandar, você tem que saber fazer. Porque, por exemplo, se ela falar comigo, não, Tamires, eu não sei como faz, eu tenho que falar, não, é assim, dessa maneira que procede. Então, eu continuo, né, até hoje trabalhando, né, na minha loja e lido diariamente com essas questões também de caixa. Sim. Mais alguma dúvida, Neila? Mais uma, Gisele. Tá. A Tenielson,
perguntou, a profissão de operador de caixa é uma porta de entrada para outros cargos? É relativo, né? Depende do que você quer, depende do que você quer continuar na sua vida. Tem pessoas que às vezes trabalham como caixa porque não tem outra oportunidade. E naquele momento, se a pessoa estiver dependendo da necessidade da pessoa, aí ela entra para esse mercado para ser operador de caixa. Aí vai facilitar? Vai. Se ela quiser continuar, se ela quiser sempre trabalhar com essas questões financeiras, trabalhar em banco, em supermercado, vai abrir portas sim. Agora, se a pessoa não tiver interesse em continuar, ou então for para uma área que for totalmente contrária, ou que não precisa, né, dela lidar com essas situações, aí eu acredito que não. Vai depender muito do que a pessoa escolher para o que ela vai seguir, para o que ela vai continuar. Eu comecei como operadora de caixa, eu me identifiquei com a profissão e eu continuo, tanto que vira e mexe, sempre que eu tenho oportunidade, eu montei uma loja. Eu entro também, outra coisa que é muito importante, gente, agora mesmo na quarentena, quem tiver interesse, o Sebrae, ele disponibiliza muitos cursos. Os cursos são gratuitos, você não precisa pagar nada por eles. Ele disponibiliza cursos como operador de caixa, finanças, todos os cursos relacionados a essa área, eles ficam disponíveis no Sebrae. Então, assim, quem realmente quer ingressar na área, que tem interesse, eu sugiro que entre no portal do Sebrae, que vocês vão fazer cursos muito bons. E cursos, assim, com duração de 4, 3, 5 horas. E nesses cursos também, todos eles emitem certificado, né? Se você, sei lá, se você quer trabalhar numa agência bancária, igual esses bancos privados, por exemplo, isso conta muito, porque quando são outros bancos, às vezes é concurso e tudo mais. Isso. Mas igual para banco privado, eu acredito que já vai ser um diferencial. São cursos que você vai ter que talvez outras pessoas não tenham. Sem contar que também te passa o conhecimento, né? Conhecimento é coisa que ninguém tira. Você vai guardar aí no dia a dia. Te deu a oportunidade de trabalhar no Bradesco, né? Depois que foi operadora de caixa, ela foi trabalhar no Bradesco também, né? Então, eu acho que é muito bom, né? Mais alguma dúvida, Neila? O Atenielson até comentou lá que, para ele, o operador de caixa foi uma porta assim, de abertura para inserir no mercado. Ele falou que deu para ele a oportunidade de estar atuando como supervisor financeiro, através dessa experiência como operador de caixa. Olha aí, que ótimo. Então, realmente abre portas, né? Se você se identificou e você tenha realmente, se você realmente quer continuar, abre portas realmente. Isso. Eu acredito também que geralmente pessoas que escolhem fazer um curso de operador de caixa é porque elas já têm uma afinidade com a área, né? Uhum. Então, a chance do segundo, do terceiro emprego, né? Do quarto emprego, seguir essa mesma linha, a chance é muito grande, né? Então, acredito que hoje aí todo mundo que está fazendo o curso de operador de caixa já tem essa afinidade, né? Escolheu esse curso justamente porque já tem uma afinidade com esse cargo, né? E aí pode ir, né, para o sistema bancário, né? Seguir outros cursos aí da mesma área financeira. Certo. A Giovana, ela pergunta, né, se com o curso de operador de caixa, ela pode arrumar um serviço no banco. Eu acredito que como caixa de banco. Você quer que eu responda essa aí, né? Isso. Eu sei, Giovana, assim, o curso vai contribuir para o seu conhecimento. Agora, se com o curso você vai entrar, eu não consigo te responder. Eu sei que para entrar em bancos como Bradesco, dentre outros bancos que são privados, acontece um processo seletivo, você faz provas, você responde, se além de fazer, parece salvo engano, além de você fazer provas, também tem algumas questões presenciais que você tem que passar, entendeu? Então, que você vai entrar só com o curso, não. Mas vai ser um adicional no seu currículo. Vai contribuir para que você entre mais facilmente. Isso, vai ser o diferencial, né? Sim.
vai ser um diferencial. De repente, você tem um concorrente lá que não tem esse curso, né? Sim, e se você tem interesse, é bom realmente que você já comece, faça cursos e tudo, para quando surgir a oportunidade, você já tenha em mãos, aí já está preparado também. Isso. Bom, gente, eu acho que nós encerramos, né, Neila? Tem mais alguma pergunta? Eu acho que cabe mais uma pergunta. O tempo aqui acho que já está esgotando. Não, tranquilo aqui, Gisele. Aqui no YouTube não tem mais questionamento. Tá ok. Gente, então nós vamos encerrar o webinário. Eu gostaria, caso vocês tiverem mais alguma dúvida, né, vocês podem postar lá no Fórum Tirar Dúvidas. Eu gostaria de agradecer a Tamires. Obrigada, Tamires. Esclareceu muitas dúvidas, né? Eu acho que ela contribuiu bastante aí com a gente. Quando a gente traz uma pessoa que lida ali na prática, né, com a função, fica mais fácil, a gente fica até mais seguro, né, de entender como que é a função de um operador de caixa. Então, acho que nada mais importante do que a gente trazer uma pessoa que passou por por esse cargo para poder transmitir essa experiência para a gente. Então, qualquer coisa, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar lá no fórum, que a gente continua esclarecendo. E, caso eu não consiga, eu converso aqui com a Tamires, e ela vai e esclarece para a gente, tá bom? Então, boa noite, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada, gente, boa noite para vocês. Eu espero ter respondido, pelo menos um pouco, sanado algumas dúvidas, né? Aí agora a Silvana, né, nossa coordenadora de curso, vai conversar com vocês um pouquinho. Bom? Depois dessa explanação tão boa aí, não tem o que conversar não, Gisele. A Tamires demonstrou total segurança e experiência com o tema. Está de parabéns. Eu fiquei aqui, eu já trabalhei na área atacadista e varejista e conheço de perto o que é o serviço de operador de caixa, tenho maior respeito pelo operador de caixa e ele tem um contato com o cliente que não tem explicação, o tamanho da importância que ele tem para poder fechar aquele momento da compra lá. Então, nós estamos fechando com chave de ouro a explicação aqui de como atuar, de como agir. A Tamires, ela tá bem, tem bastante informações, consistência, esclareceu bem, e eu acho que essa oportunidade de apresentar aí cartão de crédito, a nota rasgar, esse teatro que vocês fizeram aí foi muito bom, eu fiquei com o coração apertado aqui. A hora que a nota rasgou, Tamires. Mas foi muito bom isso aí, e o show foi bacana. Então, muito obrigada, Gisele, por ter presenteado a gente com a Tamires. Tamires, muito obrigada por sua participação. Foi bastante enriquecedor e eu acho que isso aí vai encorajar. Eu tenho uma coisa a acrescentar. Eu acho, sim, que você começar como operador de caixa abre portas porque você tem a oportunidade de apresentar sua própria vitrine. Ou seja, se você fizer um bom atendimento ao cliente, se você fizer um bom serviço ali na organização de documentos, de valores, minimizar os erros com o manuseio de moeda, de documentos, a sua chance de ser percebido, de ser olhado, né, pelos olheiros, pelos supervisores da empresa, pelos gerentes, para você ocupar um cargo de encarregado de caixa, de gerente de caixa, de gerente de loja, ou seja, qualquer outro cargo, exatamente pela condição dos detalhes, pela condição da segurança, você falou aí também da confiança, da honestidade, é a oportunidade que você tem para mostrar um monte de atributos e competências em um cargo só. Então, eu acho que abre portas, eu já vi muitas pessoas crescerem, eu acho que até a própria Tamires também cresceu, exatamente porque ela despontou com isso aí. É um grande aprendizado, então eu acho que quem começa por aí aprende muito, o aprendizado é muito maior. Muito obrigada, eu acho que fechou com chave de ouro. Obrigadão. Tá? Bom final de semana a todos. Obrigada, professora Neila, a professora Gisele, a Tamires, a Graziele que está com a gente aqui, e a nossa equipe de tutores que está acompanhando lá no link do YouTube, tá bom? Um abraço para todo mundo, para os nossos alunos, inclusive, tá bom, gente? Até mais. Obrigada, Silvana. O pessoal está todo mundo agradecendo, mandando aí parabéns, que os esclarecimentos foram excelentes. Ótimo. Obrigada, gente. Até mais. Até mais.